aos que estão aqui no presencial, boa noite aos que estão em casa, na sala virtual, que a gente vai se encorajando a voltar para a casa espírita, seguindo os cuidados, porque ainda estamos numa pandemia, em risco de viver uma nova onda, que infelizmente nem todos estão conscientizados da importância da vacina, mas com certeza todo mundo aqui se vacinou, tomou todas as doses certinhas, né? Espírita, que é espírita, acredita na ciência, porque tem esse aspecto na doutrina espírita, não é, gente? Então a gente não pode se afastar da ciência. Então que seja uma noite de reflexão, porque nós precisamos refletir muito sobre o tema da noite, que é família. Então, todos atentos, ninguém durma, nem aqui, nem em casa, certo? Senão não ganha um chocolate no final da palestra que Iracema comprou lá, da Cacau Show para vocês, viu? Então vamos começar e eu quero saber, você está feliz com a família que tem? Não mintam, porque espírita não mente. Pouco. Não? E aí? Podem responder, porque a família de vocês não está aqui. E aí? Está? Eu sou uma pessoa feliz. Olha. Ô, Glória. Não sou mais feliz que eu não quero. Para não humilhar, né? E aí? Sim. Foi um sim assim. Substituiria algum parente? Sim. Pode vários? Aí é família, né? Então, todo mundo é família, gente. Então, falar de família nos traz essa reflexão. É família. Então, não existe essa separação. Família é só quem mora lá em casa. Não. Porque quando nós temos uma necessidade e a gente solicita um irmão que não mora mais com a gente, uma avó, um pai e uma mãe, eles são família, né? Então, por favor, deem os créditos que as pessoas merecem. Aí, nessa segunda, logo, todo mundo responde quase que em coro. Se não em coro sonoro, é em coro interno, né? Aí vem logo, pode mais de um? Porque para muitos de nós, a família ainda é um grande problema. Família é uma instituição falida. Família é algo que fica bem lá no porta-retrato, porque ninguém está se mexendo. Todo mundo fez pose, abraçou, mas fica lá parado. Mas não. A família, mesmo diante de todos os conflitos que nós vivemos, e nós vamos entender por que vivemos esses conflitos, a família segue sendo a grande oportunidade de nos reunirmos para substituirmos instintos e sensações pelo sentimento mais nobre. Sabem qual é o sentimento mais nobre? O amor, muito bem. O amor, passa aí, Bela, por favor. A família é esse grande quebra-cabeça. Quando a gente pega aquele brinquedo quebra-cabeça, principalmente se for daquelas pecinhas bem pequenas, dá logo um desespero, né? Aí às vezes a gente quer jogar tudo para cima, a gente quer jogar no lixo. Muitas vezes nós temos esse pensamento com a nossa família. A gente quer desistir, a gente se vê fora daquele contexto. Não é possível. Eu sou diferente de todo mundo. Sim, isso é fato. Nós somos diferentes de todo mundo, não tem ninguém igual, gente. É um discurso assim muito bonitinho, que somos todos iguais, mas não somos não. Somos seres distintos, inclusive na família. Então, esse grande quebra-cabeça que é a família, está com todas as peças.
Não falta nenhuma peça, como a gente acredita que falta no quebra-cabeça, no brinquedo, quando a gente não consegue formar. A família tem todas as peças para que a gente juntos possamos juntar, possamos formar esse grande quebra-cabeça que é a família. Não existe essa família aqui na Terra, ou pelo menos num número expressivo, de comercial de margarina. Né? Todo mundo é feliz, todo mundo acorda feliz, todo mundo se abraça, todo mundo se ama. Nós estamos num mundo inferior. Portanto, os habitantes são espíritos inferiores ainda. Estamos juntos por uma necessidade de reajuste. Nós estamos juntos porque nós já nos machucamos, nós já traímos, nós já roubamos uns aos outros, nós já matamos. Estamos juntos em família porque, por mais difícil que seja, é a oportunidade que nós temos de nos melhorarmos. Porque família, todo mundo nasce sabendo que é para se amar. Por isso que não existe ex-mãe, ex-pai, ex-filho, ex-irmão. Existe ex-marido, existe ex-esposa, mas não vai existir ex-avó, ex-avô, ex-mãe, ex-pai, os outros parentes. Portanto, marido pode até não ser parente, mas, mas os outros membros são sim. E nós precisamos enxergar o que estamos vivendo no aqui e agora. Porque muitos espíritas, para dizer que têm o conhecimento, diz assim, nossa, se nós estamos juntos é porque boa coisa nós não fomos. De fato, não fomos mesmo. Já nos machucamos. Tá? Ah, se fulano está assim, esse problema difícil, é porque fulano já fez alguma coisa comigo. Nós somos a oitava maravilha, não fizemos nada. Não é assim o nosso pensamento? Mas esqueçamos o que fomos. Porque nós voltamos com o véu do esquecimento. Nós precisamos encarar o que estamos agora. É meu pai, é minha mãe, é minha filha, é meu filho, é meu marido. Ainda que tenha sido por um curto tempo, mas foi, e no início eu queria que fosse. Né? Então nós precisamos encarar o que estamos no aqui e agora, para que a gente possa trabalhar essas antipatias, essas sensações negativas. É nessa oportunidade que nós estamos tendo. Diga, meu querido. Você fala de não existir mãe. Tá? Você vai falar antes também que o espiritismo segue a ciência. De fato, Kardec, no Centro Espírita, nos mostra que, inclusive, caso a doutrina espírita em algum momento conflitasse com os estudos da ciência, deveria se deixar esse aspecto de conflito de lado e seguir os estudos da ciência. Kardec nos ensina isso. O que dizer então, para falar de ex-mãe, o que dizer então que não existe ex-mãe, como uma sua? O que dizer então de mães narcísicas, aquelas mães que optam não, elas têm uma doença, uma patologia na qual elas destroem a autoestima dos filhos, perseguem os filhos. O único remédio, muitas vezes, é o filho ou a filha ter contato zero com ela no resto da vida. Não seria o caso de ex-mãe? Não, ela permanece sendo mãe. Porque por uma questão biológica, mesmo, você ser mãe? Pela lei humana e, sobretudo, pela lei divina. Eu vou repetir, porque nós estamos juntos em família. E porque a doutrina espírita nos diz que a família é o nosso primeiro reajuste. A gente quer trabalhar na casa espírita, quer abraçar tudo, deixa lá a família, porque diz assim, a casa espírita precisa de mim. É assim uma grande ilusão, né? Esse pensamento, porque existia trabalho, existia atendimento antes de existir a casa espírita. Somos nós que precisamos da casa espírita. A casa espírita que precisa da gente, não, certo? Então a doutrina espírita nos diz que a família é o nosso primeiro reajuste. Nós, todos nós que estamos envolvidos no laço familiar,
temos a nossa parcela, carregamos o nosso quinhão. Não tem esse que seja, nossa, o espírito elevado que está ali para carregar a família nas costas. Ninguém está carregando a família nas costas. É claro que Deus, que é amor, justiça e misericórdia, Ele vai sempre colocar alguém, algum familiar, para dar aquela levantada, para dizer assim, não, gente, vamos, não, junta todo mundo para tirar foto. Né? Mas não existe ninguém que seja coitadinho, nem na família, nem no planeta Terra. Não tem nenhum coitadinho aqui. Nós somos todos responsáveis pelo que nós estamos vivendo. Bom, eu só vou ser breve, vou dizer apenas uma coisa para a senhora. Se essas pessoas que são atacadas pelas próprias mães, são vítimas também dessa patologia chamada narcisismo, alguns aqui talvez conheçam, é só procurar rapidamente no YouTube vão achar que é uma mãe narcísica, como ela tem o potencial de destruir a autoestima do seu filho desde criança. Se essas pessoas no futuro não considerarem como as mães, elas vão morrer. Elas vão morrer de depressão. Inclusive, até de muitas histórias que nós sabemos, que são veiculadas aqui, da própria mãe ameaçar, tentar matar o filho ou a filha. Olha, eu entendo. Se elas não considerarem como as mães, elas não vão viver. Elas não vão viver. Calma, vamos desacelerar, respire fundo. Respire fundo, porque a espiritualidade tem sempre a resposta para tudo. A gente só precisa desenvolver os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, como nos recomendou Jesus. Tem coisas que doem. Porque é o nosso patamar evolutivo ainda. Tem coisas que doem, tem coisas que vão surgir através de uma música que coloca uma mensagem, uma relação, e os sentimentos do passado vão eclodir. O que é negligenciado, em algum momento, ele vem à tona, certo? Então, sim, existe uma relação que não é de agora. Então, se eu já tenho esse entendimento que é uma patologia, então significa dizer que eu já tenho condição de compreender. É a lógica, ou deveria ser a lógica. Se eu já consigo identificar, o problema é que o nosso discurso não, o nosso julgamento, ele é muito para nos beneficiar. Eu não conheço a história de vida da minha mãe. Eu não sei tudo sobre a minha mãe. Eu convivo com minha mãe há 48 anos. Como ela também não sabe tudo de mim. Como eu não sei tudo de mim, porque existem caminhos dentro de mim que eu ouso percorrer. E isso que dificulta o nosso avanço. Então é muito fácil nós virarmos e dizer assim, e olha, você está dizendo que é uma patologia. Se é uma patologia, ela está doente. É ainda mais fácil de desenvolver a compreensão. É claro que no momento de criança, é muito difícil a gente querer que uma criança compreenda. Mas a gente cresce. E traumas precisam ser trabalhados. Ou então a gente não avança. Mãe vai ser mãe, mesmo que ela não desenvolva a maternidade, mesmo que ela não assuma o filho, ela vai ser mãe. Mães narcísicas não são mães, são programadas para destruir desde cedo a autoestima de seus filhos. Isso é algo então que a gente vai ter que sentar depois e conversar. Porque aí eu preciso continuar a palestra e talvez assim você até modifique o pensamento de alguém que esteja aqui que tenha um problema com a mãe. Então a gente precisa ter esse cuidado com as nossas falas. Eu sei que talvez possa ser uma dor sua ou a dor de um conhecido seu, mas a gente precisa ter cuidado com as falas que são das nossas dores. Porque quem tiver algum problema vai dizer assim, é isso mesmo, então minha mãe é isso aí. E não é assim que funciona. Diga, minha querida. A pessoa não vai sobreviver, estou dizendo.
casos das mães, não nesse caso, mas as mães que abandonam. Porque a gente tem o estereótipo de mãe, que eu sou mãe de meus filhos, sou considerada uma super mãe. Mas existem mães que abandonam realmente seus filhos, muitas vezes recém-nascidos. Esses casos ainda são porque, inclusive, mães não são mães, não, mães, pais ou outros pais. Filhos. Que aparecem muitas vezes quando os filhos estão reestruturados, ou muitas vezes até querendo contato, justamente por uma questão financeira, às vezes acontece. E esses parentes, a gente fica sabendo de que esses pais, essas mães, procuram os filhos muitas vezes para se aproveitar do momento financeiro que os filhos estão vivendo depois de muita luta, depois de muitos anos de abandono. Deixa eu falar. Eu não estou falando narcisista, que querendo ou não, sendo narcisista ou não, a mãe criou. Mas estou falando da mãe que abandona. Isso. Eu quero fazer, eu estou pedindo autorização, vou fazer só um parênteses. É só uma coisa. Olha, um parênteses eu quero falar. Ela falou uma coisa aí forte e verdadeira. Não existem ex-mães. Assim, da mesma forma, não existem ex-pais. Todos nós que estamos aqui, nós somos espíritos caminhantes para a evolução. Nenhum pai é pai ao acaso. Nenhuma mãe é mãe ao acaso. Nenhum irmão é irmão ao acaso. Mesmo aquela mãe que ao nascer degole o filho, isso ocorre muito. Tem mães que quando nascem matam o filho. Na história tem várias que afogam o filho. Só que ela não é ex-mãe, ela é uma mãe que assassinou o filho. Só que antes dela reencarnar, ela veio com o propósito de, através dela, trazer aquele espírito. Se ela faliu, ela irá retornar para aquilo. É isso que eu queria dizer. Ela é narcisista, ela tem um problema, ela vai se aproveitar do filho. Olha, é a lei da ação e reação. Ninguém planta feijão e colhe trigo. Então a responsabilidade é que Deus não esteja vendo. Aquele espírito ainda não superou aquele trauma que ele veio para superar. Então, nós somos, segundo Joana de Ângeles, ninguém pode julgar alguém. Para alguém julgar alguém, teria que conhecer no mínimo 3 ou 4 reencarnações daquela pessoa, como ela falou. Eu não conheço a minha mãe. Nós temos gatilhos do passado, nós não podemos focalizar ninguém por uma única encarnação. Então, aquela mãe que degolou o filho, como que eu vou julgar ela? Ela está doente. Ela, nessa encarnação, ela precisa de tratamento. Mas ela não vai ser ex-mãe. Ela é mãe. Ela só não teve condição de ter um filho, de levar o projeto dela em frente. Mas ela jamais será ex-mãe. Ela é mãe. Ela não conseguiu ser o evento que ela se programou para ser. Mas ela é ex-mãe nunca, como ninguém é ex-pai. Então, essa consanguinidade reencarnatória é forte. É uma provação forte de cada um de nós. E nós estamos aqui para isso. Outras encarnações, com certeza, eles irão se reencontrar. Se não falir ou não, depende muito desse espírito. E pode ser que venha falir novamente, ou não. Para isso existe o círculo reencarnatório de cada um. Porque a proposta de Deus é que cada um de nós sejamos cada vez melhores. Cada um de nós possamos ser mais luz e iluminar o outro. Vestimos tantos corpos, assinamos tantos nomes, mas é assim que somos. A nossa caminhada é essa. Então, amiga, vocês aí, entendam que é dessa forma. Nós somos todos irmãos. Quem vai garantir que aquela mãe que degolou o filho, que ela veio para amar? Porque quando uma mãe tem um filho, o propósito é o amor. Infelizmente, às vezes não acontece, porque ainda existem lampejos de uma reencarnação passada, onde quem sabe, aquela vítima, aquela criança ali foi logo no passado. Então, existe o lampejo, e ela comete isso. E ela adoeceu, ela está doente mentalmente, mas jamais será ex-mãe. Só isso. O conceito de mãe não acaba. O conceito de mãe não acaba. O que falta é a gente se conscientizar de que quando eu julgo o outro pela ação que muitas vezes é indevida para comigo,
e eu não faço diferente, o que é que me difere dessa pessoa? O que é que me difere dessa pessoa? Ação. Apenas. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas nós estamos aqui para evoluir. Não é para repetir erros do passado ou os erros de outras pessoas. Então nós precisamos sempre, quando não dá, tem momentos que sozinho não dá para a gente caminhar. Então a gente precisa buscar ajuda. Não tem problema nenhum buscar ajuda. O problema é escolher viver no sofrimento. Remoendo aquilo, cutucando a ferida o tempo todo. Deus não colocou ninguém aqui para viver em sofrimento. Esse é outro discurso infundado de muitos espíritas. Nós estamos aqui para sofrer. Sofra você sozinho. Porque eu sou filha de Deus. E Deus não me colocou aqui para sofrer. Ele me colocou aqui com todas as possibilidades de que eu acerte o que eu vim fazer aqui. Isso é fato. Será que vai precisar a gente retornar para casa para nos conscientizarmos disso? Então, que a gente consiga avançar, caindo, levantando, mas que a gente diga para nós mesmos, eu quero avançar. Ninguém precisa ficar mergulhado na dor, no sofrimento, mas foi minha mãe, mesmo que tenha sido minha mãe, meu pai, eu não preciso reviver essa dor. Sem esquecer que, se a criança passou por isso, não é possível que não tinha um pai, uma avó. Tá vendo que todos os outros são importantes? Que todo mundo está envolvido e precisa fazer a sua parte? Porque sim, a criança ela precisa ser preservada porque ela não sabe se defender. Então a mãe, ela não falhou sozinha, a não ser que ela estivesse sozinha com essa criança. Mas se ela não estava, ela não falhou sozinha. É muito fácil a gente jogar a culpa numa pessoa só. É muito fácil. Parece que alivia a nossa dor, mas não alivia não, viu? O que alivia é nós buscarmos o tratamento para que a gente saia dessa dor e desse sofrimento. Então, a família é esse grande quebra-cabeça. E por mais que a gente encare como uma instituição falida, Emmanuel nos diz que, passa aí, Bela, por favor, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então é a família que vai nos dar a base e a Constituição brasileira conceitua a família como base da sociedade. Aí a gente já percebe por que a sociedade macro está em desequilíbrio, em grande desequilíbrio, para não dizer total desequilíbrio. Por quê? A primeira sociedade na qual nós somos inseridos não tem base. E aí, quando se traz esse tema família, que as casas precisam trabalhar mais, muito mais, nós precisamos refletir. Passa aí, por favor. Aí estou até com mais Belinha, estava aí sentada. Passou? Passou. Nós precisamos refletir sobre esses pontos. Que caminhos estamos percorrendo? Eu posso ficar ali? Se você quiser. Olha, deu ordem assim, disse que a casa era minha. Que caminhos estamos percorrendo? Que valores estão sendo instituídos? Onde estamos errando? Porque se a sociedade macro está do jeito que está, é fato que nós, a família, estamos errando. E talvez estejamos errando bem feio. O que temos feito em prol da nossa família? Porque nós estamos inseridos numa família e nós precisamos fazer a parte que nos cabe. Porque não dá apenas para criticar fulano, nossa, vai viver com fulano, que pessoa insuportável, que pessoa difícil. Mas você já se analisou? Nós estamos juntos, não é por acaso. Não existe acaso no universo, nas leis do Pai. Então nós estamos juntos por necessidade evolutiva. Nós estamos juntos para que a gente
futuramente, numa próxima existência, e ainda nessa existência, porque é possível que aconteça ainda nessa existência, depende da gente, a gente não se machuque mais. A gente goste de ficar com a família. A pandemia serviu muito para nós nos voltarmos para a família da gente. Enquanto muitas pessoas ficaram ali enlouquecidas com o vírus, está destruindo tudo, parecendo que Deus tirou férias, né? Morrendo muita gente, morre gente todos os dias. Isso é fato. Muitos não pararam para analisar o para quê. O que é que essa pandemia, além de morte, desemprego, fome, ela serviu? Porque teve um lado positivo, gente, em tudo tem um lado positivo. Tudo precisa ser encarado como aprendizado. É o que nos faz evoluir. Para que a gente não fique na condição de vítima. Nossa, não é possível, está acontecendo isso comigo. Existe o para quê. Porque Deus quer que a gente cresça. Então, essa pandemia serviu para nos mostrar que a maioria de nós não estava fazendo nada em prol da família. Nada. Nessa pandemia, nós tivemos que ficar mais tempo ali, agarrado, forçado, tivemos que ficar em casa. Foi um Deus nos acuda. Porque antes a gente saía para não ouvir, para não ver. Então voltava de noite exausto, tomava banho e ia dormir. Quando tinha que ficar em algum momento, cada um ficava no seu quadrado, de frente para a tela de computador, de celular. Mas nessa pandemia nós tivemos que nos reinventar. Não teve como eu sair de casa. Eu tive que ficar com minha família. E aí, refletimos? Será que a gente percebeu que nós também não estávamos fazendo nada em prol da nossa família? Ou muitos ficaram ainda na ideia, tomara que isso acabe logo, para eu poder sair de casa, porque eu não aguento mais ficar com esse povo. Porque é sempre esse discurso, as outras pessoas é que estão causando alguma coisa. Eu não tenho responsabilidade nenhuma em torno disso. Mas nós temos sim. E falar de família é nos fazer refletir sobre as nossas atitudes. Nós convivemos em família. E conviver é viver com os defeitos e as qualidades. Quem é aqui que não erra? Pelo menos ninguém levantou o dedo. Já é alguma coisa, né? Então todos nós erramos. Não é só a minha mãe, o meu pai, o meu irmão que erra. Eu também erro. E às vezes na tentativa de acertar, a gente erra. Então nós precisamos nos voltar para a nossa família e refletir acerca dessas questões aqui. Passa aí, Belém, por favor. E aí, o fato é que muitos de nós identificamos uma grande tragédia na família. A dificuldade que é conviver por mais tempo com essas pessoas. Então, que caminho percorrer? O que fazer? Porque nós estamos encarnados e a primeira sociedade que a gente conhece é a família. Não foi a casa espírita, mas eu nasci no espiritismo. Mas você não nasceu dentro da casa espírita. Né? Ou você nasceu na sua casa, porque pelo menos que eu saiba, o centro espírita ainda não está fazendo parto, né? Em nome de Jesus. Então nós nascemos na família, foram as pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos por mais tempo. E eu sempre digo assim, quando eu falo sobre família, digo primeiro para mim. A gente precisa dar um crédito a essas pessoas, porque elas estão com a gente desde o início. Eu vou falar aqui por mim. Gente, me suportar por meia hora só para minha mãe. Minha mãe é guerreira. Então nós não usamos máscaras em casa. Ou alguém usa? Nós somos o que somos. Mas lá fora, aqui, nós usamos.
Aqui é meu irmão. Aqui a gente abraça. A entonação cada vez mais vai sumindo. Parece que caracteriza a iluminação, né? Mas não caracteriza coisa nenhuma, a vozinha mansa, viu, gente? O que caracteriza a evolução é a gente estar ali no esforço sofrível, buscando seguir o Mestre Jesus. Isso que é evolução. Quando a gente sai da inércia. Vozinha mansa, palavrinha bonita, não significa muita coisa ou nada. Então, na rua nós precisamos de máscara. Ou então nós não vamos ser aceitos, nós não vamos ser reconhecidos. É assim que funciona. Mas em casa a gente é quem de fato é. Então as pessoas, por mais conflituosa que seja a relação, eu posso ser eu mesma. É aquela sensação de quando a gente tá com a roupa apertada, o sapato que dói, e a gente diz assim, nossa, quero chegar em casa para me desfazer disso tudo. É com a máscara que a gente usa. Porque essa máscara cansa. Você tem que ter vozinha mansa, você tem que tentar ali, né, manejar aquela situação, mas a vontade mesmo é de você empurrar, né? Mas você tem que dizer, querida, bom dia, sorrir, mas a vontade não é essa. Então, a sensação que a gente tem é, vai acabar esse dia e eu vou voltar para casa. Não é assim? Todos nós experimentamos. É como viagem. Viajar é maravilhoso, mas a sensação de voltar para casa é muito melhor. Então a gente precisa dar esse crédito à família da gente, que não more dentro do mesmo lar, mas que é família. Em algum momento a gente vai precisar. Então essas pessoas nos conhecem até o ponto que a gente permite conhecer. Porque por mais anos que a gente conviva, ninguém pode dizer, conheço fulano como a palma da minha mão, porque nem a gente se conhece o suficiente. Mas a família conhece um pouquinho mais do que as pessoas de fora. Nossa, mas meu amigo, não Iracema, ela me conhece. Iracema conhece o que vocês permitem que Iracema conheça. Mas ela é médium. E daí? Não justifica. Então a família, a gente pode ser nós mesmos. Então passemos a dar um crédito a mais. Aí a gente vai conseguir avançar o tanto que a gente pode e o tanto que a gente deve. Então é claro que não é uma receita pronta, feita por Alcione, não é um manual de instrução, até porque receita pronta, mesmo que eu ensine o pulo do gato, alguém pode fazer e não dá certo. Não é manual de instrução, porque até manual de instrução tem horas que a gente se embanana todo e não acerta. Mas é o que a espiritualidade vem nos trazendo. Os alertas da espiritualidade. O que a gente precisa entender, de fato, é que alguma coisa a gente precisa fazer. Ou então vamos retornar reunidos em uma situação mais deplorável. Porque outro discurso que muitos espíritas têm, isso é coisa de trabalhador, não é de frequentador não, viu gente? Eu estou com fulano, isso é quando é com o marido ou com a esposa, e vou ficar até o fim, até morrer para não precisar voltar em outra. Aí eu digo sempre assim, querida, você faltou o ESD, porque não é o tempo, mas o que nós imprimimos na relação. Então se você ficou 50 anos, mas não trabalhou nada, sinta informar, você vai voltar com essa pessoa aí problemática, como você coloca, em uma situação mais deplorável. Então é esse momento que nós temos de fazer alguma coisa, mas a gente precisa compreender o que está acontecendo. E olhe, mais uma vez eu lembro, a pandemia serviu para nos mostrar onde nós estávamos errando. Como serviu também para que a gente entendesse o que estava fazendo de certo e intensificar. Então, quem não teve olhos de ver, vai continuar dizendo assim, Ave Maria, mas eu estou na família errada. Não tem ninguém na família errada. Está todo mundo na família certa, com as pessoas certas. Se é uma coisa que é determinada, que existe de determinismo na doutrina espírita, é nascer, morrer e a família, na qual nós iremos reencarnar.
Então, sim, estamos no lugar certo, com as pessoas certas. O que está faltando é a gente fazer a coisa certa, para que a gente melhore essa relação. Passa aí, Belém. Então, qual é o primeiro passo a percorrer para melhorar essa relação? Ou está aí intensificando o que já é bom? Porque talvez, né, a gente já enxergue ali como bom. E às vezes a gente enxerga algo como bom, mas na verdade nem é bom. Por isso que o mestre trouxe a parábola do joio e do trigo, para que a gente consiga identificar, separar o mal do bem e identificar o mal que às vezes está ali vestido de bem. Né? Então às vezes a gente está vivendo ali na inércia, tá bom assim, já me conhece, é assim mesmo, e a gente está entendendo como bem. Então, primeiro caminho é compreender a importância da família. Nós não estamos numa família porque minha mãe e meu pai se conheceram e aí se uniram. Não, porque minhas duas mães resolveram... Passe logo aí porque eu estou falando essa questão. Família, o sentido, o significado de família não mudou. Mas a estrutura, a formação mudou. E que bom que mudou. Para que a gente possa compreender que o importante não é se são um homem e uma mulher e tem filhos. O importante é que haja amor. A família precisa existir amor. Mas pode ser só uma mãe e filhos, só um pai e filhos, duas mães e filhos, dois pais e filhos, ou sem filho. A gente não pode sair dessa certeza. O que precisa existir na família não é a formação que algum segmento religioso dita como certo. Porque Deus é amor. Deus não discrimina. Esqueçam isso. Deus não faz discriminação. Então, a gente precisa entender que a importância da família é para superarmos conflitos. Porque estamos no mundo inferior. E o maior índice de família é por reajuste. Não são espíritos por afinidade que estão reunidos em família, mas por reajuste. Então nós estamos juntos para superar esses conflitos. Que cada um vai ter o seu. Às vezes é uma mãe que abandonou, é uma mãe que é ausente, é um pai que é ausente, é um irmão que é difícil, sou eu que sou difícil. Mas nós estamos juntos para modificar esse quadro, cada um fazendo a sua parte. A importância da família é também fortalecer laços, porque é tão fácil a gente fortalecer laços com um desconhecido. Por que é tão fácil? Essas pessoas não nos conhecem sem máscaras. Aí fulano diz assim, mas aquele povo lá de casa é muito difícil. Mas seu amigo também tem suas dificuldades. Todo mundo tem suas dificuldades, suas limitações, suas chatices. Me diga aí, a pessoa que vocês têm como grande amigo, vocês de fato conhecem essas pessoas? Porque sim, com certeza, elas têm as limitações delas. Elas têm aquela coisa difícil, aquela coisa chata, mas vocês escolheram como amigos, não é? A gente também escolheu a família da gente, viu? Agora, no véu do esquecimento, a gente diz assim, não sei o que eu estou fazendo aqui. Se a gente não só concordou, a gente clamou por estar reunido com essas pessoas. Pelo amor de Deus, bota a gente junto, porque agora eu vou fazer certo. Quando a gente retornar para casa, não é para casa material, mas é para a nossa verdadeira morada, com a consciência mais ampliada, a gente vai lembrar disso. Nossa, eu solicitei, eu clamei por essa oportunidade e eu fiz o quê? Então, que a gente possa se conscientizar no aqui e agora. Nós já temos condição de nos conscientizarmos, gente. Deus não colocou ninguém num labirinto. Nós fomos colocados aqui com todas as possibilidades para dar certo. Depende de nós. Então, que a gente não esqueça que a importância da família é superar conflitos e fortalecer laços. Passe aí, Belém, por favor. Outro caminho a percorrer para melhorar essa relação familiar
estabelecer diálogo, não é monólogo. Porque às vezes as pessoas dizem que vai conversar, mas é só um monólogo mesmo que existe. Só ela fala. Não é essa a proposta. Se a gente não conversar, a gente não melhora, porque a gente não vai saber o que é que o outro precisa, o que é que o outro acha, porque às vezes é só o machismo. Então precisa existir a conversa e a boa comunicação. Porque às vezes as pessoas entendem que dialogar é gritar, é colocar só os seus pontos. Precisa existir boa comunicação. E no que se refere ao diálogo e boa comunicação, fundamental é saber o momento de ouvir e o momento de falar. Eu não posso só falar, eu preciso desenvolver a escuta. Meu filho tem algo a falar, meu marido tem algo a falar, meu irmão, minha avó, seja quem for. Não só eu tenho meus pontos, o outro também tem. E se eu não ouvir, a gente não vai conseguir chegar a um denominador comum. Família, toda instituição precisa ter regras. Regra é aquilo que existe para manter a ordem. O problema é que a gente vai formando família, mas não existem as regras. Então aí cada um faz o que quer e tem que ser da forma que quer. E se a gente instituir ali as regras, o que pode e o que não pode, o combinado que às vezes a gente faz vontade de que a criança lá no jardim de infância aprenda e chega em casa a gente fica cobrando isso dela, mas a gente precisa ser exemplo para que a criança entenda que de fato aquilo precisa acontecer. Precisa existir esse combinado, esses combinados na família. O que pode e o que não pode. Ou então continuaremos nos atritando. Porque vai querer que prevaleça a lei do mais forte. No caso, o mais forte vai ser meu pai e minha mãe, porque sustenta a casa. Só que não mora só pai e mãe. Então precisa ser regra que beneficie aquela coletividade. Passe aí, Belinha, por favor. Tá corrido, gente? É porque ali já deu 7. Outro caminho, realizar atividades que integrem um núcleo familiar. A pandemia serviu para isso. Para a gente poder assistir filme junto, série, para se reunir, comer pipoca e conversar, até que fosse para falar dos outros. Né? Já é até um caminho, não é a coisa certa. Criatura, você está ensinando isso, mas a gente faz. Pelo menos vai chegar a ter alguma interação. Não é falar mal. Eu não estou ensinando aqui ninguém a falar mal, mas falar. Às vezes, nossa, Iracema fez aniversário, não convidou a Alcione. A festa foi maravilhosa. Ela saiu de lá às 5 horas da manhã. Então, eu não falei mal dela. Não foi falar mal, só falei o que aconteceu. Não é? Então... Então, gente, é para descontrair, porque família ainda é um tema muito pesado para a maioria de nós. Porque todo mundo tem ali o seu conflito. E a gente precisa relaxar para entender que tem solução. Que a gente precisa reconstituir a família da gente. Então, atividades que integrem. Normalmente a gente arruma a casa para a visita, né? Para que a visita veja que a gente tem, que a gente bota a roupa de cama melhor, o jogo ali, né? Para o almoço melhor que tem. Eu sempre faço isso para a minha família. Eu gosto de arrumar, embora que às vezes eu diga, nossa, já está bagunçando tudo, mas eu gosto de fazer isso para a minha família. A gente precisa fazer isso primeiro para quem convive com a gente. Para que eles se sintam queridos, para que tenham despertamento assim, nossa, essa criatura, né, faz tudo tão bem feito, faz tudo assim para a gente se sentir querido. Então a gente precisa aprender isso. Porque as outras pessoas, elas podem sair criticando. Ah, o garçom não passou pela minha mesa no aniversário de Iracema. Mas lá em casa as pessoas não vão dizer isso, porque a gente pode ir para a cozinha,
A gente pode ajudar, a gente pode comer, a gente pode levar para casa, a melhor parte é sempre levar para casa, não é? Então a gente precisa fazer isso. Como a gente junta com um amigo, reúne com um amigo e é super saudável, é necessário isso, a gente também precisa ter um momento família. Reunir para que a gente possa superar conflitos e fortalecer laços. Mas não é reunir para brigar. Minhas irmãs são da área de saúde, elas dizem que essas festas que envolvem família são as festas que mais têm entrada de pessoas nos hospitais. A gente precisa aprender a mudar esse quadro. Não é para isso acontecer. A gente não pode reunir para brigar, para se matar. A gente precisa se reunir para dizer o quanto gosta do outro, quanto o outro é importante para a gente. Para que a gente não precise passar por uma morte de alguém para a gente dizer, pensar o quanto essa pessoa era importante para a gente. E a gente ficar ali, né, com esse sentimento de culpa, nossa, eu não disse, eu não fiz. Então que a gente aprenda a fazer. É difícil no início, mas se a gente for fazendo, a gente acostuma. E a gente vai sentir a necessidade de fazer mais vezes. Passe aí, Belinha, por favor. Próximo passo. Identificar os problemas que estão afetando a família e buscar soluções de forma conjunta. Quebra-cabeça precisa ser montado por todo mundo. Esqueçam essa ideia de que um tem que levar a família nas costas, principalmente quando é espírita. Mas você é espírita. Sim, eu sou espírita, eu não sou espírito perfeito. Então eu não estou aqui em grande missão. Todos nós temos a nossa missão na família. Todos nós precisamos segurar aí esse remo para o barco família não afundar. Se ficar só sob a responsabilidade de alguém, não vai dar certo. Então todo mundo precisa assumir a sua responsabilidade em torno da família. E aí dentro desse caminho aqui, a gente precisa analisar se não somos nós mesmos a razão do conflito. Porque às vezes somos nós. E a gente está dizendo que é o pai, que é a mãe, que é a esposa, que é o marido. Às vezes somos nós que não estamos contando as bênçãos, só estamos contando os problemas. É muito fácil a gente contar os problemas. E as bênçãos? Não tem? Então é uma relação abusiva. Né? E se eu permaneço nessa relação abusiva, eu estou precisando procurar ajuda. Sempre tem ajuda. E a gente precisa buscar essa ajuda. Talvez sozinha a gente não consiga. Busque ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Busque ajuda de uma casa espírita, mas eu vou deixar isso muito evidente. Às vezes a casa espírita não vai conseguir ajudar. Às vezes é um psicólogo que vai conseguir isso. A gente precisa parar de colocar esse poder dentro da casa espírita, na verdade, nas mãos dos trabalhadores. Tá? De assumir essa responsabilidade para nós. Nós não temos essa responsabilidade, nós não temos esse poder, então a gente precisa saber encaminhar. Eu estava olhando os slides e achei assim, bem interessante que você colocou na questão da depressão, do magnetismo, que não descarta o acompanhamento médico. E o problema é que muitas casas não dizem isso e querem ter essa responsabilidade. Venha que eu vou te curar. Quem é que cura aqui, pelo amor de Deus? Não temos esse papel, não temos essa função. Então a gente precisa direcionar para quem de fato nós estamos aqui para dar a sustentação espiritual. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é? Passa aí, Belinha, por favor. Instituir uma rotina de oração é outro caminho a percorrer para que a gente consiga melhorar as relações familiares. Nessa pandemia, teve muito aquele momento de oração. Vamos reunir 6 horas para orar pelos desencarnados. A gente precisa buscar isso para nossa família. Não que a gente não deva orar pelas outras pessoas. A gente deve. Oração é ação,
A melhor forma de contribuir com alguém é orando. Então a gente precisa fazer isso com a nossa família. Esse momento de oração, ou que seja o evangelho no lar, ou que seja um outro momento, principalmente reunir as crianças e os jovens. É muito difícil eu ver uma criança e um jovem num momento de oração. Mas quem precisa incutir isso são os pais, ou o avô, o tutor legal por essa criança. Porque Deus faz falta na vida da gente. E nós, enquanto responsáveis por esses seres, nós vamos deixar que essas crianças, esses jovens, percebam num momento de dor o quanto Deus faz falta na vida deles? Então a gente precisa incutir essa rotina de oração, se recolher em oração, porque quando a gente se conecta com o sagrado, nós estamos dizendo que eu quero que o meu lar, que não deve ser uma casa é um amontoado de tijolos, lá é um lugar que a gente estabeleceu para reajustar as nossas faltas e fortalecer laços. A gente precisa se sentir num lar e não numa casa. Então, quando a gente faz essa rotina de oração, nós estaremos dando a sustentação, nós estaremos permitindo que benfeitores estejam ali sustentando aquele lar. Então, o diálogo vai ficar mais possível, a interação vai ficar mais possível, porque nós estamos trazendo para dentro do nosso lar quem pode. A gente precisa estar buscando quem de fato pode. E quem de fato pode é a espiritualidade benfeitora. Não é Alcione, não é Iracema, não é Bela, é espiritualidade benfeitora. Então, finalizando, passe aí, Belinha. A gente precisa fazer como a fábula do porco-espinho. Eu acredito que todo mundo conhece. A família é muito a fábula do porco-espinho. São espíritos que se reúnem, a gente está ali no início, é tudo maravilhoso, né? Ou normalmente é maravilhoso, que às vezes já no início já desanda, né? E a gente se une e os espinhos vão ferindo uns aos outros. E o que é que a gente faz? Ou normalmente as pessoas fazem? Entende que sair, largar, abandonar é a solução. Só que a gente saindo, sem resolver, a gente só deixa o local. Mas a gente leva com a gente o sentimento. Por isso que eu digo que é negligenciado, em um momento vai eclodir. Então não basta abandonar. É preciso se tratar. É preciso tratar a instituição familiar. Então eles resolvem. O frio começa a matar muitos dos porcos-espinhos e eles resolvem voltar. E aí quando a gente tem um entendimento na família, a gente faz isso. Nossa, não, vamos unir, reunir de novo, junta aí. Então Bela, que é aquele meio termo, chama os parentes, faz um aniversário, vamos tentar. Só que aí a gente já tem um entendimento que existem espinhos e que a gente pode se machucar. Então o que a gente faz? Aprende a conviver com os espinhos. Quem é aqui que não tem espinho? Atire a primeira pedra. Todos nós temos os nossos espinhos. Não são apenas os nossos familiares. Então a gente precisa conviver sem ferir para sobreviver, sem magoar, sem causar danos recíprocos. Porque se está difícil agora, nessa existência com a nossa família, é porque lá atrás, em outra existência, nós já nos machucamos muito. Que a gente não perca essa oportunidade. Mas minha mãe, minha irmã, ela não está nem aí, ela não modifica. Modifique você. Porque eu sou responsável pelas minhas ações. Quando eu modifico, quando eu trabalho os meus sentimentos, eu não tenho mais responsabilidade sobre aquilo. O outro sente, vive o que ele quer. E eu preciso fazer como Maria, a irmã de Lázaro, quando Jesus foi visitá-las. Escolher
a melhor parte, aquela que ninguém vai retirar de mim. E aí, a Federação Espírita Brasileira, há 25 anos, ela iniciou, passa aí, Belinha, por favor. Antes disso, aonde a família irá chegar? É o que muitos de nós se perguntam, vendo as famílias, inclusive de muitos de nós, do jeito que tá, né? E a gente diz assim, nossa, ninguém mais vai constituir família, porque juntar dá muito trabalho, é só consumição. Essa é uma pergunta que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E a própria espiritualidade responde: dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções. O desejo da espiritualidade é que a gente seja bem persistente nas boas resoluções. Que a gente não procure solução fácil. Separa, deixa pra lá, não fala mais. Porque isso não soluciona o que nós viemos fazer aqui. A gente precisa buscar se unir e dar o melhor que existe em nós. Porque nós somos centelha divina e todos nós temos Deus dentro de nós. E aí, finalizando a campanha da Federação Espírita Brasileira sobre a família. Passa aí, Belinha, por favor. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. O que está faltando para muitos de nós é apertar esse laço. Apertar não é dar nó. Porque nó, fica aquele nó cego e aí a gente deixa de lado. Um laço, se a gente não der um apertozinho, ele se desfaz, não é? Assim é com a família da gente. Se a gente não der aquele apertozinho onde precisa ser apertado, vai se desfazer, vai diluir. E a gente vai precisar retornar numa condição mais deplorável. Que a gente aperte esse laço, que seja o laço mais bonito, para que ao retornar para casa, com a consciência ampliada, a gente possa responder para nós mesmos. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu dei o melhor que existia em mim. Porque a gente responde por tudo que a gente faz. Eu não respondo pelo que o outro faz, mas eu respondo pelo que eu faço. E aí, a lei de causa e efeito, em outro momento, ela vai aparecer. E aí, como ela disse, ninguém planta. Você disse que planta o quê? Feijão. Eu sempre digo, ninguém planta limão para colher maçã. Se você plantou o seu limão, você vai colher o seu limão. Que a gente faça a escolha mais acertada. Conscientes de que viver em família sempre será a melhor solução para nós. Muita paz, um beijo, um cheiro. Se cuidem para que a gente possa estar mais seguros, de fato seguros. Então, no próximo chá da sua família, você já convida a gente. Não sei como é. Tira. Não, como é que salva esse negócio? Não, me dê que salva. Que complicação. Calma. Eu sou analfabeta virtual. Como é que tira isso aqui? Meu Deus. Um torto Essas coreógrafas. Isso aqui é da onde? é meu. Essas câmaras. Você já conhece as peças?